Olá, amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias. Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos no livro de Apocalipse. E nós chegamos hoje no capítulo 17. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui dessa série, eu já te convido a descer a barra aí, a caixa de informações, a descrição do vídeo, vai ter lá a playlist com todos os estudos para que você possa acompanhar desde o começo e não ficar perdido. Até o presente momento, do capítulo 1 até 16, bom, a gente estava como iniciante aqui, a gente estava navegando por capítulos fáceis de interpretar e por interpretações simples. Mas agora, daqui para frente, capítulo 17 em diante, a interpretação do livro de Apocalipse fica bastante complicada. E eu sempre deixo aí os vídeos complementares na descrição. É importante que você assista os outros para que você possa ter uma visão ampla e geral. Não dá para falar tudo num só vídeo de 30 minutos. Então, seja bem-vindo, te convido a conhecer toda a série e vamos ao estudo. Hoje, no capítulo 17, nós vamos falar de um capítulo que é bastante controverso, muito conhecido por muita gente. É o capítulo que fala da grande meretriz, ou, dependendo da tradução, da grande prostituta. Então nós vamos começar fazendo uma leitura, versículos 1 e 2, a nossa primeira leitura, e vamos comentando e vamos seguindo no estudo. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Primeira coisa que a gente tem que pensar. João diz que veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Isso nós vimos nos estudos anteriores. Os 7 anjos com as 7 taças, trazendo as 7 últimas pragas de Deus. E nós aí explicamos que estes anjos traziam essas condenações nos últimos momentos da grande tribulação. Tivemos até chutar aí um cálculo de na última semana, nos últimos dias. E aqui eles estão trazendo aí João para essa visão da grande prostituta. Então quer dizer que todas as calamidades de Apocalipse aconteceram, né? As trombetas, os selos, as taças, todas essas calamidades aconteceram. E essa grande prostituta ainda não foi julgada. Então ela vai ser julgada, vamos dizer assim, nas últimas horas da grande tribulação. Vai ser bem no finalzinho mesmo que vai ser julgada essa grande prostituta, essa grande meretriz. E quem é esta grande prostituta? Não vou fazer nem um pouco de suspense, porque já está no último versículo desse capítulo, bem explicado pela própria Bíblia. Ela se trata de uma cidade. Só que a cidade de que nós estamos falando, nós vamos revelar só no próximo estudo, do capítulo 18, que continua ainda falando da grande prostituta, mas da sua condenação. O capítulo 17 é a descrição dela. Então essa cidade vai ficar para o próximo estudo. Hoje nós vamos ver todos os símbolos que cercam ela. E diz que ela estava, como nós vimos no versículo 1, que ela estava assentada sobre muitas águas. No versículo 15 desse mesmo capítulo já tem a explicação. Muitas águas significam povos, multidões, línguas, nações. Então essa grande prostituta, essa grande cidade, ela estava assentada sobre muitos povos, nações. Resumindo, ela estava assentada sobre todo o poder de governo do mundo. Não podemos esquecer que ela é uma grande prostituta. E o termo prostituição na Bíblia, em questões aí, vamos dizer, tanto de parábolas como de escatologia, representa aí prostituição espiritual, representa idolatria. Então, esta grande meretriz, essa grande cidade, ela tinha controle tanto político quanto religioso sobre todo o mundo, tá? E fala que os reis se prostituíram com ela, os reis da terra, e que eles ficaram embriagados com o vinho que é o cálice que ela trazia e que ela servia. Então, esta grande prostituta, ela se prostituía com todos,
com qualquer tipo de religião, com qualquer tipo de nação. Ela fazia qualquer tipo de negócio, negócios religiosos ou negócios políticos e também comerciais. Ela não se importava com quem ela negociava, com qual era a ideologia, qual era a religião dessa pessoa, desde que essa pessoa favorecesse aí os seus intentos, os seus desejos. E ela embriagava, quer dizer que ela conseguia essas alianças políticas, alianças religiosas, alianças militares, alianças comerciais, através desse vinho, né? E aqui o vinho representa o quê? Que ele embriaga, então era com enganação, era com mentira, conseguia de uma forma espúria, de uma forma suja. Conhece aquele golpe famoso que ainda é muito aplicado, o Boa Noite Cinderela, onde uma pessoa, um homem, serve uma bebida ali com um calmante, né, alguma droga naquela bebida, a mulher bebe e ela perde completamente sua consciência e depois ele abusa dela. Era a mesma estratégia aqui, mas espiritualmente falando, ela embriagava aí aos seus amantes, aquele que ela queria receber algo em troca, alguma vantagem, e assim ela seduzia. Muito bem, sedução e alianças espúrias. Vamos lá, vamos fazer a segunda leitura, versículos 3 a 5. Agora João vai ter, vindo da parte de Deus, uma visão melhor dessa mulher. Ele vai saber o que se trata. Versículos 3 a 5. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata ou vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura escarlata e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições e abominações da terra. É uma visão fantástica que João teve, uma visão incrível, né? E ele vê muitas coisas que a gente vai comentar aqui. Ele vê que esta mulher, ela estava vestida de escarlate, ela estava vestida de vermelho, de púrpura, ela trazia joias no seu corpo, pedras preciosas, metais preciosos, ouros, pérolas, prata. Então ela estava muito bem enfeitada, ela estava ostentando muito luxo e riqueza. Então esta cidade que se prostituiu, que aceitou qualquer tipo de aliança, não se importando aí com quem, né, se prostituiu com todos os reis da terra, com todas as religiões da terra, ela estava muito bem vestida, ela estava no seu auge, ela estava no máximo do seu poder, da sua grandeza. E ela ostentava luxo e riqueza. E ela estava assentada, ela estava montada numa besta. Montada, como se monta um cavalo. E a besta tinha 7 cabeças, 10 chifres. A mulher nós já sabemos, é uma cidade toda adornada, uma cidade luxuosa, uma cidade de poder religioso, político, que dominava sobre todos os reinos e todo o mundo, sobre toda a terra. E essa besta que ela montava, 7 cabeças, 10 chifres, ela dominava essa besta. Quem é essa besta? Essa besta, né, já serve de um estudo complementar para você. Nós já vimos essa besta em Apocalipse, no capítulo 13. Capítulo 13 é a descrição desta mesma besta. A besta de 7 cabeças, 10 chifres. No capítulo 13, quando estudamos sobre essa besta, chegamos à conclusão de quem se trata? Do anticristo, que reina sobre toda a terra. E ela está montada sobre ele. Não esquece disso. Quem está montado é a mulher que monta. Então ela tem o controle sobre ele. Isso nós vamos ver depois. E essa besta, como nós sabemos, é o anticristo. E a mulher é a cidade. Então é a cidade de onde o anticristo reina. Tá? Já pode ser um spoiler do próximo vídeo, né? Uma dica, tá? E ela se vestia de púrpura, escarlate. Púrpura significa
naquela época de João, quem se vestia de púrpura era a realeza, os reis se vestiam de púrpura. Então, quer dizer, ela tinha poder e autoridade reais, ela tinha poder político. E escarlate, riqueza. Quem se vestia de escarlate eram os nobres, os ricos. Então ela tinha autoridade política e também autoridade comercial. Ela tinha poder e riqueza. E quem estava aí embaixo dela? O anticristo, aquele líder político que dominará sobre todo o mundo, que dominará sobre todas as nações da terra. E quem é que acompanha o anticristo nessa jornada? É o falso profeta, aquele que unirá todas as religiões em uma só. Tudo isso nós vimos no capítulo 13. Muito bem, vamos continuar. Ela servia um cálice cheio de imundícia e prostituições. Ela estava com um cálice de ouro na sua mão, cheia de imundícia e de prostituições. O próprio anticristo ficou embriagado com esse cálice. Quando ele se viu prestes a tomar esse cálice cheio de todo esse poder, é claro que ele se animou. E na testa dela estava escrito: Mistério, Babilônia, a mãe de todas as prostituições da terra. Era comum, na época de João, na época que foi escrito Apocalipse, que as prostitutas colocassem uma plaquinha na testa portando o seu nome. E essa prostituta aqui também traz uma plaquinha na testa: Mistério, a grande Babilônia, mãe de todas as prostituições da terra. Babilônia foi o maior império bíblico, né, nas mãos de Nabucodonosor. Foi o maior império que reinou sobre a terra, né, pelo menos nos contos bíblicos. E Babilônia, ele é um sucessor de Babel, que também quer dizer Babilônia, a Torre de Babel, a primeira construção, uma grande torre, que foi feita para blasfemar de Deus, que foi feita em desobediência a Deus. Então, está puxando aí todo o sistema político, religioso de todos os tempos, tá? Essa cidade que vai se formar, que vai ser luxuosa, que vai ser rica, que vai se fazer alianças espúrias com todos os reis da terra, todos os possíveis, ela representa um sistema que vem lá de trás, que veio desde Nimrod, Semiramis. Temos esse estudo, vou deixar na descrição para vocês, e ela vem desde lá de trás. Ela representa todo o sistema político mundial opressor de todas as eras. Ela representa também, com a sua prostituição, a idolatria de todas as eras, o paganismo, o cristianismo apóstata, o islamismo, todo tipo de afronta a Deus, todo tipo de religião que não é a favor de Deus. Então esse era o cálice que ela trazia. Então quem quisesse fazer negócios com ela, quem quisesse possuir ela, vamos dizer assim, porque ela era uma prostituta, quem quisesse ter relações com ela, deveria beber desse cálice. Deveria aceitar a sua autoridade, deveria aceitar também a sua prostituição, os seus ídolos, os seus deuses inventados pelos homens. Essa era a condição. Muito bem. Vamos fazer a terceira leitura. E antes de começar, vamos falar ainda dessa prostituição dela, esse cálice cheio. Nós sabemos que há sim idolatria no mundo, nós sabemos que há sim paganismo no mundo, nós sabemos que os homens ainda blasfemam do nome de Deus, mesmo aqueles que se dizem cristãos. Mas aqui o cálice estava cheio. Esse cálice ainda não está cheio. Ele ainda pode se encher muito mais. Talvez você se espante e falar: irmão Alisson, como é que não está cheio ainda? Ainda não está completamente cheio. Ele vai ficar muito mais cheio quando essa mesma prostituta fazer com que o mundo todo adore um homem, o anticristo. Esse vai ser o tempo máximo da apostasia. Muito bem, vamos seguir então. Terceira leitura, versículos 6 a 8. Vamos fazer a interpretação dos símbolos dessa besta. Vamos interpretar essa besta: 7 cabeças, 10 chifres. Vamos ver o que isso representa.
Versículos 6 a 8. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Muito bem. Então nós vemos que o anjo agora vai dar a interpretação. Então qualquer interpretação que fuja das palavras do anjo, ela é equivocada. Então é um capítulo autoexplicativo, mas a gente pode fazer comentários, tá? E trazer a você coisas que talvez você tenha passado despercebido. João viu que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. E ele ficou admirado, ele se maravilhou, ele se espantou com isso. Embriagada com o sangue dos santos. Então ela tem um cálice na mão. Cheio do quê? Das imundícias, das abominações e prostituições dela. E ela embriaga os reis da terra, os presidentes, os governadores, todos aqueles que têm autoridade política. Ela embriaga também todos aqueles que têm autoridade religiosa, todos aqueles que servem a falsa religião, a religião que é contra Deus. Então todos estão embriagados. Mas aqui ela estava se embriagando. Ela não estava servindo o cálice. Ela estava tomando um cálice. Mas não era o mesmo. Ela estava tomando um cálice que continha o quê? O sangue dos santos. Isso aqui é uma prova inevitável de que a grande prostituta ela estará aí na terra durante a grande tribulação e que os santos estarão ali também fazendo parte disso, porque ela está montada sobre uma besta que representa o anticristo, e o anticristo não aparece senão na grande tribulação. E ela estava embriagada do sangue dos santos, santos que ela mata durante a grande tribulação. Então essa prostituta, ela é cruel, ela é vil. Quem recusa-se beber o cálice das suas abominações, das suas prostituições, da sua imundícia, quem se recusa a beber esse cálice, ela bebe o sangue deles. Tudo o que nós vimos aí no capítulo 13, quando nós vimos que foi proibido, quem não tivesse a marca da besta na mão ou na testa, ficou proibido a eles que pudessem comprar, vender ou trabalhar. Quer dizer, eles foram boicotados financeiramente, que o falso profeta construiu uma imagem que falasse, que podia falar e dizer quais eram aqueles que não adoravam a besta. E esses foi dado que fossem mortos todos os que não adorassem a besta. Então nós vemos que todo esse sistema, que já existe hoje, mas não chegou no seu ápice, todo esse sistema político, religioso do mundo, esse sistema controlado, dominado por Satanás, todo esse sistema, ele funciona dessa forma. Ele embriaga, ele engana o mundo com as suas mentiras e arrasta uma multidão de seguidores. Mas aqueles que se recusam a andar pelos seus caminhos, a beber o vinho da sua prostituição, estes são mortos. É por isso que ela se embriagava com o sangue dos santos. Porque neste tempo os santos, eles se recusarão a fazer as suas vontades, se recusarão a beber o seu vinho, da sua prostituição, da sua imundícia. E ela beberá o sangue deles. São os santos que serão mortos na grande tribulação, que no capítulo 6, no 5º selo, clamam por justiça. Que no capítulo 12 é dito sobre estes santos que eles venceram porque não amaram as suas vidas até a morte. É tão triste aquela doutrina que é tão popular e tão difundida do arrebatamento pré-tribulacional daqueles que querem escapar da grande tribulação.
mas nós vemos que a vitória dos santos é a morte. Porque o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele venceu com a morte. Foi com a morte que ele venceu lá na cruz, e ele ressuscitou. E também nós venceremos, porque nós estaremos aqui na terra e não beberemos o cálice da prostituição da grande prostituta. Não beberemos das suas imundícias, nem da sua fornicação. E por isso o nosso sangue será derramado. Será uma vitória para nós termos recusado nos prostrar perante o governo profano do anticristo e a sua idolatria. E nós morreremos, assim como morreu nosso Senhor. E assim como nosso Senhor, nós também ressuscitaremos. O anjo que entrega a interpretação e diz que era, já não é e subirá do abismo. O que isso significa? Significa uma paródia da morte e ressurreição de Cristo. O anticristo, como nós vimos no capítulo 13, sempre querendo imitar a Deus. Satanás sempre querendo imitar a Deus. E a morte e ressurreição de Cristo foi a grande vitória. Então, Cristo é dito sobre ele na Bíblia aquele que é, que era e que há de vir. Então eles fazem uma paródia. Que era, já não é e subirá do abismo. Eles estão relembrando aí, estão fazendo uma paródia da morte de Cristo, e o anticristo fará a mesma coisa. Coisa que nós vimos no capítulo 13 de Apocalipse, versículos 3 e 4, que ele recebe uma chaga mortal, uma ferida mortal, mas que depois de 3 dias e meio ele ressuscita. É claro que não é uma ressurreição verdadeira, é uma ressurreição falsa para zombrar do sacrifício de Cristo e dizer que qualquer pessoa comum pode fazer isso, ressuscitar por si mesmo. Isto é uma grande blasfêmia. E todos os povos da terra ficarão maravilhados, eles ficarão admirados de ver aquele que recebeu uma ferida mortal e foi curado. Esquecerão daquele que realmente recebeu uma ferida mortal e depois do 3º dia ressuscitou, e adorarão aquele que fez isso com enganação e mentira. Esse é o cálice das abominações e prostituições que estava nas mãos da grande prostituta. E a grande maioria dos povos beberá, ficará embriagado, confundido, perderá aí as suas capacidades mentais e acreditará em toda essa mentira. Mas os santos recusarão se beber, se recusarão a acreditar nessa mentira. Por isso serão mortos, serão caçados como animais. Quarta leitura, interpretação das 7 cabeças. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º. É do 7 e vai à perdição. E aqui ele diz o seguinte, aqui tem sentido que tem sabedoria. Você pegar uma outra tradução mais aproximada, diz que aqui é necessário uma mente que tem sabedoria, que tem inteligência para entender isso aqui. Mas a inteligência de estudo? Não, não é isso. Lá em Provérbios capítulo 1, Deus nos diz, através desse livro, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E nesse tempo os homens não terão temor nenhum de Deus. Nesse tempo os homens andarão na falsa religião, na grande apostasia, se prostrarão perante os pés do anticristo, não terão aí nenhum temor de Deus. Ainda existe um pouco, nesse tempo haverá quase nada. E esses não entenderão, ainda que os crentes estarão na terra avisando eles, eles não entenderão que se trata do anticristo, não entenderão que ali se trata do fim deles. Então a verdadeira sabedoria vem somente para aqueles que têm o temor de Deus, que amam e que respeitam e que vivem nos seus mandamentos. Diz que 7 reis já caíram. Eram 7 reis, né? 7 cabeças, 7 reis. 5 já caíram. Então, quem são esses 5 que já caíram? Os 5 grandes impérios bíblicos. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Um existe. Qual era o império que existia na época de João? O 6º, Roma. O outro não é chegado. Quem que é o 7ª cabeça? É o próprio anticristo.
dura um pouco de tempo, pois ele simula a própria morte. Então diz que 7 reis, 5 já caíram, 5 grandes impérios. Um existe, que é Roma. Dura um pouco de tempo. Ele começa a sua campanha política, mas ele morre. Dura um pouco de tempo, ele morre. Em poucos anos aí da sua carreira política, mas ele volta. Ele também é o 8º. Então o 7º e o 8º tratam-se dele. Antes da sua morte e depois da sua morte. Porque antes da sua morte ele vai ser um político reconhecido mundialmente. Mas depois que ele ressuscitar, aí o mundo vai se entregar completamente a ele. Aí ele vai ter um poder renovado, ele vai ter um alcance ilimitado. É o mesmo do 7º, depois da falsa morte e ressurreição, ele leva o máximo ao seu poder. Muito bem, então esses 7 reis são 7 grandes impérios: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, 6 impérios. E o 7º é o próprio Anticristo. 8º é depois dele enganar o mundo todo com sua falsa ressurreição e assim conseguir o poder e o controle mundial e ser adorado e admirado como um Deus por todo o mundo. É o que nós vimos também no Novo Testamento, nas cartas paulinas, que diz que o anticristo ele se assentará no trono, no templo de Deus, como se fosse Deus, querendo parecer Deus. E o mundo dirá o seguinte, como nós vimos no capítulo 13 de Apocalipse: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E todo o mundo beberá do cálice da prostituição, da enganação desta grande prostituta. E todo o povo irá após ela. E todo o povo se renderá, se dobrará seus joelhos aos pés do anticristo. E todo o mundo viverá nesta grande e imensa apostasia. E aqueles que, dentre os filhos de Deus, que têm o seu nome escrito no livro da vida, os verdadeiros adoradores do Cordeiro que o seguem por onde vá, eles se recusarão a beber esse vinho. Por quê? Porque eles vão ter entendimento e sabedoria nessa época para entender que se trata de um cálice de enganação. Porque estes são os que temem a Deus e que não amam as próprias vidas, que preferem morrer ao fazer o contrário da vontade de Deus. Muito bem. Interpretação dos 10 chifres, versículos 12 até o 14. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. A besta tinha 7 cabeças, já falamos, 10 chifres. 10 chifres são 10 reis. 10 reis que receberão grande poder no mundo. 10 reis espalhados por todo o mundo. 10 grandes potências que surgirão nos últimos tempos. E todos eles concordarão em entregar todo o seu poder à besta, ao anticristo. E assim ele conseguirá o domínio total do mundo. E eles combaterão com o Cordeiro, tanto os 10 reis quanto o anticristo. Por quê? Porque o Cordeiro prega algo totalmente diferente. Prega um governo divino. O anticristo prega um governo humano. E os seguidores do Cordeiro não aceitarão ser seguidores nem do anticristo, nem desses 10 reis que a ele dão o poder. E eles batalharão contra a palavra de Deus, contra a palavra de Jesus, batalharão também contra os servos de Jesus. Mas no final nós venceremos, porque o Cordeiro, ele é o verdadeiro rei. Por mais reis que apareçam no mundo, ele é o único que é o rei que reina sobre todos os reis. Por mais senhores que apareçam, ele é o único que é Senhor dos senhores. Muito bem. Versículo 13, entregam toda a sua autoridade à besta. Muito bem. Sexta leitura, versículos 15 a 18. Guerra civil. 10 reis contra a grande meretriz.
E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então Deus permite que os reis da terra se prostituam, que subam à cama da grande meretriz e que se relacione em relações adúlteras e fornicárias com ela. Deus permite toda essa prostituição. Mas Deus permite também que estes mesmos reis que se uniram para dar poder para essa mulher, que eles mesmos roubem as suas roupas de púrpura, de escarlata, que roubem-lhe as suas joias, que deixem ela desolada e nua, envergonhada perante todos. É o que nós estudamos esta semana mesmo, no capítulo 23 de Ezequiel. Se você assistir, você vai ter uma ideia de que cidade é essa que nós vamos ver semana que vem. Que o mesmo que acontece no capítulo 23 de Ezequiel, que é uma prostituta que se prostitui aí com os seus vizinhos e que os próprios vizinhos a destroem, aqui é a mesma coisa. Estes mesmos 10 reis que deram poder a esta cidade, que deram poder ao anticristo, eles mesmos se voltarão contra ele e o destruirão, e destruirão esta grande cidade. Esta mulher, que é uma grande cidade, né, como diz o versículo 18, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então ela é uma grande cidade. E no próximo estudo nós vamos ver que cidade é essa e nós vamos ver a destruição dessa cidade. Obrigado você que acompanhou os vídeos até aqui, esse estudo até aqui, e até o próximo estudo.